Ô, gente linda, maravilhosa, um beijo enorme para todos vocês. Olha só, direitos políticos. Agora vamos estudar essa parte de alistabilidade, elegibilidade, direitos políticos positivos, direitos políticos negativos. E eu já fiz para você, olha, aqui, ó, quadrozinho, ó, direitos políticos. Aí eu dividi direitos políticos positivos, direitos políticos negativos. Exemplo de direitos políticos positivos, sufrágio universal. E aí coloquei alistabilidade, capacidade eleitoral ativa, elegibilidade, capacidade eleitoral passiva. Tá, e os negativos? É o que está negando. Então, ó, inalistabilidade, incapacidade eleitoral ativa e a inelegibilidade, incapacidade eleitoral passiva. E ela pode ser absoluta, depois a gente vai entender isso, ou ela pode ser relativa. Malu, quando é que será absoluta? E a gente vai ver o exemplo. Quando é para qualquer cargo, seja deputados, senadores, chefes do executivo, porque você tem que se lembrar que a gente só elege para o legislativo e para o executivo. O judiciário, ninguém elege ninguém. Então, tanto para o executivo como para o legislativo, essa inelegibilidade é absoluta para todos os cargos. Agora, a relativa só para determinados cargos, geralmente do executivo, e em algumas situações. Então, vamos primeiro estudar a alistabilidade, que fica tudo do artigo 14, tá? Que fica no parágrafo 1º. Vamos lá? Olha só. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatório para os maiores de 18 anos. Facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18 anos. O que você chega a uma conclusão. Que conclusão, Malu? O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, menores de 70, desde que alfabetizados. Certo? Desde que alfabetizados. Tranquilo? Tá. Agora, por quê? Porque analfabetos é facultativo. Maiores de 70 é facultativo. Maiores de 16, menores de 18 também é facultativo. Mas também desde que, olha só, o parágrafo 2º, e aqui eu tô falando de inalistabilidade. Aí no quadrinho eu já boto aqui, ó, parágrafo 2º, inalistabilidade. Vem. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros, e durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Gente, chamar muita atenção para isso, porque conscrito é aquele convocado para prestar o serviço militar. Não necessariamente só os que prestam o serviço militar obrigatório. O SESC teve que anular a questão dessa natureza, porque botou só conscritos. O conscrito durante o período do serviço militar obrigatório. Não podem votar durante esse período. E os estrangeiros, porque eles não têm a cidadania. Mas aí se cair na sua prova assim, nenhum estrangeiro poderá alistar-se como eleitor. Vai estar errado por causa do nenhum. Por quê? Porque tem a possibilidade do português equiparado, que está no artigo 12, parágrafo 1º. Também o CESP já teve que anular questões dessa natureza, porque botou nenhum estrangeiro poderá alistar-se como eleitor, quando eu tenho a possibilidade do português equiparado. A possibilidade se houver reciprocidade, mas ele está perguntando se pode. Então, cuidado, se ele bota os estrangeiros são inalistáveis, tudo bem, mas se ele disser nenhum estrangeiro poderá alistar-se, aí ele excluiu a possibilidade do português equiparado. São coisas do CESP que a gente tem que se acostumar e se acostuma fazendo exercício, hein? Tá, isso é a inalistabilidade. Agora nós vamos para as condições de elegibilidade que estão previstas no parágrafo 3º. Que no seu quadrinho aqui, ó, vai estar aqui, parágrafo 3º. Já ajeitando aí o seu estudo. Você só faz esquemas, né? Isso é maravilhoso, estudar com esquemas, hein? Vamos combinar. São condições de elegibilidade na forma da lei. A nacionalidade brasileira, claro, para se eleger tem que ser brasileiro nato ou naturalizado.
o pleno exercício dos direitos políticos, claro, também o alistamento eleitoral, lógico, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, claro, a idade mínima de... Meu povo, isso não cai na prova, não. Despenca com todas as letras. Olha só, como é que você faz? Você bota assim, ó, 35, 30, 21 e 18. 35, presidente, e aonde a vaca vai, o vice vai, certo? E senador. Inclusive são 3, né? São 3, presidente, vice, senador. 30, só 2, diminui, ó. Governador, e aonde a vaca vai, o vice vai atrás. 18, só um, ó. Só um, vereador. E 21, Malu, o resto. Isso aqui é para você economizar HD na sua cabeça. E ao invés de memorizar tudo, memoriza só os menores, né? 35, presidente, vice, senador. 30, governador e vice. 18, vereador. O resto, 21. Por exemplo, se eu perguntar para você, agora, você vai me responder aí, ó. Qual a idade mínima para ser deputado estadual? 21. Deputado federal, 21. Prefeito, 21. Vice, 21. Juiz de paz, 21. Ministro de Estado. Quem diz que é 21? Não, quem disse? Não é cargo eletivo. Presta atenção que a gente está falando de cargo eletivo. Mas o juiz de paz não é cargo eletivo. É sim, é só você olhar no artigo 98, inciso 2, que juiz de paz é cargo eletivo. Por isso que ele está aqui. A gente tem que... Às vezes a gente decora, não sabe nem por quê. 98, inciso 2, dá uma olhadinha lá que você vai ver que era para ser eleito. Os estados não legislaram sobre isso. Nenhum estado legislou, mas é para ser eleito segundo a Constituição Federal. Tá. Olha só o detalhe. Ministro de Estado não está aqui, mas para ajudar você já incluir no rol, pega o artigo 87 caput, que ele já vai dizer, ó, não está aqui porque ele não é cargo eletivo, mas se você pegar o artigo 87, ele vai dizer, os ministros de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Olha só, acumula mais essa informação. Aí eu saio da elegibilidade e venho para a inelegibilidade. E aqui absoluta do parágrafo 4º. São inelegíveis. Quem? Os inalistáveis e os analfabetos. Quem são os inalistáveis? Os estrangeiros e os que prestam serviço militar obrigatório conscritos. Na verdade, é assim, os conscritos que prestam serviço militar obrigatório. E os analfabetos se tornam inelegíveis, tá? E aqui é absoluta, coloca lá no quadrinho, ó, bonitinho, pra você, absoluta, parágrafo 4º. E já anota aí, relativa, parágrafos 5º a 8º. Vamos lá pra gente ver, e aí forma todo o teu quadrinho, né? Olha o parágrafo 5º. Por que são relativos? Porque diz respeito só a determinados cargos eletivos. E aqui, gente, só para os chefes do executivo, não entra o legislativo. Olha só, parágrafo 5º. O presidente da República, os governadores de estado e do DF, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Por isso que deputados e senadores pode ser para vários períodos subsequentes. Essa inelegibilidade é relativa porque só diz respeito aos chefes do executivo. E aqui é caso de reeleição. Malu precisa se desincompatibilizar? Essa é a pegadinha da prova. Não precisa. Ele continua no cargo e só é reeleito, tá? Parágrafo 6º. Também só para os chefes do executivo. E aqui não entra quem os houver sucedido ou substituído durante o mandato. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do DF e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Aqui é a desincompatibilização. Mas ele vai concorrer a outro cargo. Pelo amor de Deus, não é cargo de reeleição. Se for reeleição, não precisa desincompatibilizar. Aqui é para outro cargo. Parágrafo 6º.
inelegibilidade relativa. E aí eu venho para o parágrafo 7º, que é a inelegibilidade relativa que mais cai na prova, que é a inelegibilidade relativa reflexa, conhecida pela doutrina como reflexa. Olha só o que ele diz. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, do governador do estado ou território, do DF, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Malu, Jesus, Maria, José, salvai todas as almas. O que é isto? Presta atenção, calma. Não é reflexo? Vamos imaginar um espelho. Está aqui o espelho. Quem está dentro do espelho? Os chefes do executivo. Para eu ver se eu sou inelegível ou não. Então, se eu sou parente por afinidade, pode ser cunhado, sogra, genro, certo? Nora, afinidade afim. Ou consanguíneo até o 2º grau, e não é até o 3º, tá? É até o 2º grau, aí eu sou inelegível. Ou se eu for o cônjuge, eu sou inelegível, porque eu olho para dentro do espelho. Mas eu sou inelegível na jurisdição do titular. E cuidado, ele já é o titular do mandato eletivo. Ele não está se candidatando. Tipo, né, para a gente explicar. Meu pai é o presidente do Brasil. Eu posso me candidatar como filha a algum cargo dentro do Brasil? De jeito nenhum. Meu pai é o governador de um estado. Eu posso me candidatar a deputada estadual por naquele estado? Não. Mas eu posso a deputada federal ou senadora? Por aquele estado também não, porque os cargos de deputados federais e senadores são do estado. Eu posso, por exemplo, me candidatar a presidente da República, ou deputado federal ou senador por outro estado. Eu não posso, é na jurisdição dele. Ok isso? Tá. Agora tem uma exceção, essa regra, que está aqui no final, ó, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Malu, eu não entendo. Por exemplo, digamos que eu, Malu, sou senadora, é o meu sonho de consumo. Vou me candidatar, me aguardem. Eu, Fernanda e Lidiane. Então, olha só. Estamos lá, vamos mudar a Constituição Federal, tá? Acredita que quando a gente for senador, todo mundo. Então, olha só. Estou lá, senadora federal pelo estado do Ceará. Tudo bem. Minha mãe se candidata a governadora do estado do Ceará. Ela pode se candidatar? Pode. Por quê? Porque eu sou senadora. E ela está se candidatando a governadora. Não poderia se fosse o contrário, porque quem está dentro do espelho é o chefe do executivo, não é o legislativo. Por isso que ela é relativa, é só para os chefes do executivo. Gente, é só colocar na cabeça. Essas inelegibilidades que a gente está lendo agora, parágrafo 5º, 6º e 7º, é para evitar que o executivo use a máquina administrativa em seu favor e em favor dos seus parentes. Preste atenção. Então, quem está dentro do espelho é o chefe do executivo. Se eu já for senadora e minha mãe se candidatar a governadora do estado, perfeito, não tem inelegibilidade. Não tem, ela é totalmente elegível. Aí ela ganhou as eleições. Nas próximas eleições, ela pode concorrer à reeleição, não pode? Para um único mandato subsequente? Pode. E eu posso me reeleger como deputada, como senadora federal? Posso, porque eu já era detentora de mandato eletivo e estava me reelegendo. Entendemos? Tudo perfeito? Detalhe. Súmula vinculante número 18. Olha a situação. Importantíssima. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14. Se quiser se separar de fato ou se divorciar, para se candidatar, tem que ser antes do seu esposo ou da sua esposa serem titulares de mandato eletivo. Se for durante o curso do mandato, mesmo se separando, até divorciando, não acaba com a inelegibilidade. Continua inelegível aquele cônjuge. Importante essa súmula vinculante para evitar a burla, né, no processo eleitoral.
Parágrafo 8º, continua sendo uma inelegibilidade relativa, porque só diz respeito aos militares. O militar alistável, porque o militar é alistável, quem não é alistável é o que presta o serviço militar obrigatório, tá? É elegível, atendidas às seguintes condições. Se contar menos de 10 anos, é só se lembrar que com 10 anos os militares das Forças Armadas atingem a estabilidade. Se ele tiver menos de 10 anos, deverá afastar-se da atividade. Tchau e bênção. Ele não tinha estabilidade, não volta mais. Se contar mais de 10 anos de serviço, aí ele já é estável. Será agregado pela autoridade superior, ficará suspenso e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação. Eu não aguento mais a mesma pegadinha. Na posse. Gente, a pessoa é eleita, depois ela é diplomada, depois é que ela toma posse para a inatividade. Então, se ele contar menos de 10 anos, tchau. Se contar mais de 10 anos, fica agregado, suspenso e, se eleito, passará no ato da diplomação para a inatividade e pode até voltar depois, porque ele tem estabilidade. Parágrafo 9º, importante por um detalhe. Que detalhe? Lei complementar, não é lei ordinária. Estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade, legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Pegadinha, eles botam lei ordinária. Essa lei é complementar, que são condições de inelegibilidade. Coloquei aqui para vocês também a lei da ficha limpa. Olha só, que foi de iniciativa popular, que o STF considerou que era constitucional. Olha, no mérito, ressaltou-se que o diploma normativo em comento representaria significativo avanço democrático com o escopo de viabilizar o banimento da vida pública de pessoas que não entenderiam as exigências de moralidade, que não atenderiam às exigências de moralidade e probidade, considerada a vida pregressa em observância ao que dispõe o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade. Ele repete. A lei da ficha limpa, inclusive, ela foi questionada no STF porque entendiam que o fato de ainda não ter trânsito em julgado dos processos esferia o princípio da presunção da inocência. Olha o que foi que o STF disse. Enfatizou-se outrossim que a norma seria fruto da iniciativa popular, a evidenciar o esforço da população brasileira em trazer norma de aspecto moralizador para essa seara política, Não obstante, assinalou-se eventual caráter majoritário do Supremo, o qual não estaria vinculado às aspirações populares. O ministro Luiz Fux, relator, teceu considerações sobre o princípio da presunção da inocência e repeliu a alegação de que a norma o ofenderia. Aduziu que o exame desse postulado não deveria ser feito sob o enfoque penal ou processual penal, e sim no âmbito eleitoral em que poderia ser relativizado. Relativizou-se, né? Então, a pessoa que responde a processo não pode realmente assumir um cargo eletivo, gente. Isso é fato, né? Mas foi boa essa decisão do STF, relativizando aí a história da presunção da inocência, que isso era o que pegava, porque ele disse que não estava no campo do direito penal, processo penal, mas realmente no âmbito eleitoral. No campo eleitoral, especialmente no que se refere à elegibilidade, consignou a prevalência da proteção do público e da coletividade. Explicitou ainda que as inelegibilidades decorreriam de julgamento por órgão colegiado, sem necessidade do trânsito em julgado. Muito bom esse julgado do STF. Tá aqui, eu coloquei para você a DC 29, Ação Declaratória de Constitucionalidade 29. Você tem aí a oportunidade de estudá-la. Aí eu venho para o parágrafo 10 e o parágrafo 11, para falar da ação de impugnação de mandato eletivo. Veja que a gente já estudou todo aquele gráfico que eu fiz para vocês.
Olha só, o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação. É um prazo decadencial. Você só pode entrar com as... Você não. Quem são os legitimados? Partido político, candidato, sucumbente, Ministério Público, né? Pode entrar com essa ação de impugnação de mandato eletivo, 15 dias da diplomação. Instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, só esses crimes, corrupção ou fraude. E ela necessariamente corre em segredo de justiça. Olha só o que ele diz no parágrafo 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei se temerária ou de manifesta má-fé. E aí eu venho para algumas questões. Olha só, né? A gente está sempre nesse ritmo, lendo a Constituição, estudando algumas jurisprudências e já partindo para os exercícios. Para vocês verem que vocês não precisam estar lendo um monte de livro. Livro, mais uma vez eu estou dizendo, é para pesquisar. Consideram-se direitos políticos negativos as restrições e os impedimentos ao exercício da capacidade eleitoral ativa e passiva. Corretíssimo, a gente viu direitos políticos positivos, direitos políticos negativos. Olha o que ele diz. Restrições e os impedimentos ao exercício da capacidade eleitoral ativa e passiva, que é a inalistabilidade e a inelegibilidade. Tá vendo como é bom a gente estudar com nomes que realmente caiam na prova e não ficar votar, ser votado. Aí não sabe o que é capacidade eleitoral ativa, passiva, aí confunde tudo. Principalmente quando a banca é a CESP, tá? Questão número 5, olha só. Considere que João será reconhecidamente analfabeto. Nessa situação, por não dispor de capacidade eleitoral ativa e passiva, João não pode votar ou ser candidato às eleições, salvo quando expressamente autorizado pela Justiça Eleitoral. Que absurdo! Errado! João, analfabeto, reconhecidamente analfabeto, ele tem capacidade eleitoral ativa, mas é facultativo. Está lá no artigo 14, parágrafo 1º. Mas é facultativo, mas ele pode votar. Agora, o que ele não tem é capacidade eleitoral passiva, tá? Que está no artigo 14, parágrafo 4º. É até aquela história que cai muito em prova, né? Todo elegível é eleitor, mas nem todo eleitor é elegível. Exatamente. Todo elegível é eleitor, mas nem todo eleitor é elegível. Você tem que se lembrar de quem? Do analfabeto. Ele é eleitor, mas ele não é elegível. E tem que se lembrar dos maiores de 16 anos, menores de 18, porque eles podem votar, mas não podem ser votados. Olha a situação, né? Então, o item está errado. Porque ele não tem capacidade eleitoral passiva, mas ele tem capacidade eleitoral ativa. Vamos lá, considere a seguinte situação hipotética. Aqui está cheio de caso hoje, né? José, que jamais exerceu qualquer cargo eletivo, é irmão de Josias. Minha gente, quando bota o nome tudo parecido, eu não vou dizer, vou dizer não. Eu me desoriento, fico igual a Lidiane, totalmente desorientado. Vamos lá, José jamais exerceu qualquer cargo eletivo, é irmão de Josias, tá aqui José, irmão Josias. E eles são terríveis, eles botam o nome tudo parecido. Que, por sua vez, é prefeito. Quem é prefeito é Josias, prefeito. De determinado município. Nessa situação, caso José pretenda lançar-se candidato a vereador, sua candidatura não poderá ser apresentada no mesmo município em que seu irmão Josias é prefeito. Exatamente. José não poderá ser vereador no município que Josias é prefeito, porque ele está dentro do espelho, certo? Ele já é o prefeito. Agora ele pode se candidatar por outro município, como vereador, por outro município. Malu, ele poderia ser o governador, pode ser governador? Poderia. Vamos mais, vamos pelo menos mais aqui, ó. Sair da 6, vou para 7. Olha só. A regra constitucional que impõe ao prefeito o dever de renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito para concorrer a outros cargos não se estende à hipótese em que ele pretenda candidatar-se ao mesmo cargo em outro município.
Claro que se estende. Errado o item. Malu, onde está isso? Artigo 14, parágrafo 6º. Aqui, gente, entenda a situação, ó. Ele é prefeito e ele quer renunciar para concorrer a outros cargos. Tudo bem. Está dizendo que essa regra da desincompatibilização não se estende à hipótese em que ele pretenda candidatar-se ao mesmo cargo de prefeito, mas em outro município. Não é reeleição aqui, é ao mesmo cargo de prefeito, mas é em outro município. Aí ele tem que se desincompatibilizar. Ele só não precisaria desincompatibilizar-se se fosse reeleição, que seria o parágrafo 5º. Minha gente, que maldade essa questão, hein? Errado o item, tá? Errado, maldade total. Vamos lá. Questão número 8. Eu tenho duas coisas para falar, voltando inclusive para direitos sociais. Vou já falar, tá terminando, eu vou já falar. A separação de fato afasta a inelegibilidade relativa em razão do parentesco. Não, tá errado, porque súmula vinculante, meu amigo, número 18, nós lemos isso. Foi porque a separação de fato afasta a inelegibilidade relativa em razão do parentesco se ela tiver ocorrido antes do mandato. Ele não disse, então o item está no mínimo incompleto, para não dizer errado. Então, é errada a questão 8. Vem para a questão 9. Olha só. O presidente da República, os governadores de Estado e do DF e os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente, devendo, para participar das eleições, licenciar-se de seus cargos até 6 meses antes do pleito. Olha aqui, ó. O que ele está falando? O presidente, os governadores, está tudo certo, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente, que aqui está tudo certo. É o artigo 14, parágrafo 5º. Isso aqui é reeleição. Aí o que é que está errado? Devendo para participar das eleições, licenciar-se de seus cargos até 6 meses. Não, que ele não vai se candidatar a outro cargo. Seria desincompatibilização se ele fosse candidatar a outro cargo. Errado o item. Questão 10. Os militares com menos de 10 anos de serviço são inelegíveis. Não, eles não são inelegíveis. Eles podem se eleger se afastarem do exercício, podendo os com mais de 10 anos de exercício ser candidatos a qualquer cargo e, nesse caso, se eleitos, passam automaticamente para a inatividade no ato da diplomação. Errado o item, gente, por causa do artigo 14, parágrafo 8º. A gente viu que depende. Se ele tiver menos de 10 anos, ele se afasta do serviço militar. Mas ele é o militar aí é elegível. Alistável é elegível. Se ele contar mais de 10 anos, aí ele fica agregado e, se eleito, ele passa no ato da diplomação para inatividade. Como eu sei que eu estou terminando, não estou, Roberto? Falta quanto? Eu já vou chamar atenção para 2 detalhes. Primeiro detalhe, gente, é que quando eu fui citar para vocês a súmula, eu quero até voltar para lá, para vocês se ligarem, dos direitos sociais, eu aqui no intervalo percebi esse detalhe. Não, os direitos sociais não estão aqui, mas eu quero que você pegue, deixa eu voltar aqui para a minha questão, quero que você pegue o seu artigo, a questão 11 eu vou ver na próxima aula, o seu artigo... Pega aí o seu artigo 7º. Quando a gente vai falar dos militares, eu citei numa questão o artigo 142. 142 ou 143? Foi o 142. Foi o 142. E li para vocês o parágrafo 3º, inciso 3, que são os direitos dos trabalhadores que se estendem aos militares. Não prestei atenção, estava lendo uma Constituição sem a emenda dela, né? Porque esse dispositivo foi emendado. Malu, faz alguma diferença para a questão? Nenhuma diferença para a questão, é só porque eu não quero que fique desatualizado. Então, você vai ver que a emenda 77, de 11 de fevereiro de 2014... modificou o 142, parágrafo 3º, inciso 3. E ficou assim, ó.
O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporário, desculpa, não é o inciso 3, é o inciso 8. Tá aqui, bem no cantinho assim, uma ressalva, né? 142, parágrafo 3º, inciso 8. Lá dos direitos sociais, vocês vão estudar isso. Aplica-se aos militares o disposto no artigo 7º, incisos 8, 12, 17, 18, 19 e 25 e no artigo 37, incisos 11, 13, 14 e 15, bem como na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no artigo 37, inciso 16, a linha C. Porque quando eu li o dispositivo, eu li sem a emenda. E agora eu estou lendo com a emenda constitucional número 77. Outro foi que na questão, quando a gente estava estudando o artigo 7º, inciso 28, pega aí o seu artigo 7º, inciso 28, eu falei de uma súmula. Inclusive, para falar da ação acidentária, não sei se vocês lembram, inciso 28, eu falei de uma súmula. E a súmula, só para confirmar com vocês, que eu não quero deixar ninguém sem informação, deixa eu pegar aqui a súmula, artigos, tá no meu artigo 7º, inciso 28. É a súmula vinculante número 22. Olha só, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho, proposta por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau, quando da promulgação da emenda constitucional número 45 de 2004. Isso aqui é uma ressalva para a parte dos direitos sociais, artigo 7º, inciso 28. Quando eu falei que a ação acidentária é na Justiça Federal e a ação de indenização em razão do acidente de trabalho é na Justiça Trabalhista. E eu falei da súmula, só que eu não disse o número da súmula. Disse, mas disse errado, se eu não me engano. Mas a súmula é a súmula vinculante número 22, só para você acrescentar lá. E a gente para por aqui. Próximo vídeo a gente continua falando de direitos políticos para terminar no próximo vídeo. Beijo grande, amo todos vocês. Até mais.